Em agosto de 1967, duas crianças cuidando de um rebanho de vacas do lado de fora de uma vila, na região central da França, relataram terem visto 4 pequenos seres negros, voando do solo e escorregando de cabeça para dentro de uma esfera que disparou para o céu em um clarão de luz e um rastro de odores sulfúricos. O suposto avistamento extraterrestre foi descrito pelo governo francês como um dos mais surpreendentes observados na França. Eram 10h30 de uma manhã com céu limpo no dia 29 de agosto de 1967, quando François Desplechin, um garoto de 13 anos e sua irmã de 9 anos, Anne-Marie, cuidavam das vacas de sua família perto da vila de Cussac. Quando as vacas fazem um movimento para cruzar um muro baixo, François se levanta para trazê-las de volta. Se vira e vê, do outro lado da estrada, o que ele pensa serem 4 crianças. Elas estão atrás de uma cerca a uma distância de uns 40 metros. Ele sobe algumas pedras para ver melhor essas crianças que ele não reconhece. François e Anne-Marie avistam, perto dos estranhos, uma grande esfera meio escondida pela cerca. Ela é muito brilhante e brilha tanto que é doloroso olhar para ela. Então, eles avistam 4 pequenos seres negros com cerca de 1,20 m de altura. Pensando que eram outros jovens, ele gritou para sua irmã: "Ó, há crianças negras." E ele então gritou para os seres: "Vocês vieram brincar conosco?" Neste momento, aqueles seres que não pareciam estar interessados nas crianças perceberam que estavam sob observação. Os 4 seres então ficaram agitados e se elevaram no ar, entrando no topo do que parecia ser uma nave espacial redonda com cerca de 4,5 metros de diâmetro que pairava sobre o campo. A primeira figura voou verticalmente e mergulhou de cabeça no topo da nave espacial. O segundo o seguiu da mesma maneira e o terceiro, depois de se levantar, fez o mesmo. A 4ª figura levantou-se do chão, desceu novamente, pareceu pegar algo, então decolou novamente e alcançou a esfera que, durante esse tempo, começou a subir, fazendo pequenos círculos e deixando um pouco de granizo que atingiu uma altura de cerca de 15 metros. A 4ª pequena figura então desapareceu na esfera da mesma maneira que as outras 3. Conforme a esfera subia do chão, um chiado baixo e bastante agudo foi ouvido, como de uma brisa soprando, algo que nenhuma das crianças sentiu. O objeto fez mais alguns círculos, ainda subindo, e a intensidade da luz emitida por ele aumentou muito. Ela subiu silenciosamente, em um padrão espiral, antes de desaparecer com um som de assobio alto a toda velocidade para o noroeste, deixando um forte odor de enxofre após a partida. As vacas então começaram a mugir e se reuniram perto de François e Anne-Marie. As crianças não viram o objeto desaparecer, pois tiveram que cuidar das vacas, as levando para casa meia hora mais cedo do que o normal. Ao chegarem em casa e contarem aos pais o que haviam presenciado, seu pai, que na época era prefeito de Cussac, chamou a polícia local, que ao chegar notou o odor de enxofre e a grama seca no local relatado onde a esfera decolou. Os investigadores disseram que ficaram impressionados com a uniformidade de detalhes fornecidos pelas crianças. Os detalhes das criaturas são muito interessantes e bastante detalhados. Elas tinham cerca de 1,20 m de altura, mas não eram da mesma altura. A primeira e a segunda eram menores, e a 4ª era maior. As crianças não conseguiam afirmar se a cor preta era a cor da pele delas ou se estavam usando algum tipo de roupa. Os braços eram longos e nenhuma mão foi notada. As pernas eram curtas e finas, e os pés da 4ª, quando ela alcançou a esfera, pareciam palmados. Suas cabeças pareciam ter proporções normais em relação ao corpo, mas o crânio era pontudo e o queixo igualmente muito acentuado. O nariz também era pontudo, e eles pareciam ter barbas. Além do cheiro estranho sentido após o suposto evento, bem como da grama levemente amarelada, não há vestígios reais do incidente. Vale acrescentar que Anne-Marie viu que pareciam serem 4 pernas com sapatas abaixo da esfera, e que seu irmão François não as viu,
talvez por utilizar óculos. O magistrado deu sua opinião sobre as testemunhas e seus depoimentos. Não há nestes vários elementos nenhuma falha, nenhuma discrepância que torne possível duvidar da sinceridade dos depoimentos, nem razoavelmente prever uma invenção, um engano ou uma alucinação. Sob essas condições, apesar da pouca idade das principais testemunhas, e por mais extraordinários que os fatos que elas relataram pareçam ser, acho que elas realmente os observaram. Vários investigadores de UFOs examinaram o incidente na década seguinte. E embora haja muito pouca dúvida sobre a autenticidade das duas testemunhas, algumas dúvidas permanecem, como se o incidente é um genuíno contato imediato extraterrestre. Quando os investigadores de UFOs, Joel Mesnar e Claude Pavie, visitaram as crianças várias semanas depois, eles as entrevistaram separadamente. Eles também fizeram as mesmas perguntas propositalmente, de maneiras diferentes, para testar a veracidade dos seus relatos. Cada uma delas contou a mesma versão, sem nenhuma contradição. Mesnar e Pavie declararam sua crença no relato das crianças. Embora a idade delas, assim como o fato de serem as únicas testemunhas, leve alguns a duvidar dos detalhes do incidente, uma testemunha corroboradora surgiu durante a investigação inicial do caso. Um policial rural, embora não estivesse na cena, alegou ter ouvido um estranho assobio perto da área do avistamento, aproximadamente na mesma hora em que as crianças disseram que o incidente ocorreu. A França, como muitos países, tem uma história particularmente longa de avistamentos de UFOs. Vários deles ocorreram em 1967. Com base em uma investigação policial em 1988, 11 anos após os fatos, o GEIPAN, Grupo de Estudo e Informações sobre Fenômenos Aeroespaciais Não Identificados, concluiu que o fenômeno observado não pode ser assimilado a nenhum fenômeno conhecido por nós. Eles acrescentaram: os vários elementos e pistas observados vão todos na direção da realidade das declarações das crianças. François Despleche declarou mais tarde ter experimentado uma distorção do tempo, da qual ele se sente incapaz de explicar, e ainda se pergunta sobre a natureza exata da sua experiência. Ele diz que essa observação o faz se sentir culpado, sem entender as razões. As testemunhas nunca negaram ou contradisseram seus depoimentos, mesmo mais de 50 anos após os eventos.